Oi, meu nome é Oscar D'Ambrosio, eu trabalho como crítico de arte, sou professor também, e eu tenho uma trajetória meio esquisita que eu vou contar rapidamente em um minutinho, para não tomar muito tempo de vocês, né? Vocês querem saber mais sobre o trabalho, sobre as pesquisas visuais que vocês realizam, mas a minha formação primeira é em jornalismo e em letras, e só depois que eu acabei mergulhando nas artes plásticas. E isso acaba dando um diferencial, talvez, para o trabalho, porque o pessoal de letras sempre achou que era uma pessoa meio erudita, né? Porque eu sempre gostei muito de ler, etc., essa coisa toda. E tem essa outra formação que é de jornalista, que dá uma certa superficialidade, às vezes, para as coisas. Então, sempre essa ambiguidade, né, de ser meio superficial e ter uma certa bagagem em alguns aspectos, acaba norteando um pouco, né, o meu trabalho. Aí, posteriormente, acabei fazendo mestrado, né, em artes visuais, etc. E o meu doutorado foi em Educação, Arte e História da Cultura, que eu achei ótimo, porque tem esse nome pomposo e te permite falar de qualquer coisa. Né? Então, Educação, Arte e História da Cultura, letra, jornalismo, então é uma formação meio diversificada, meio esquisita. Então, as observações que eu possa fazer sobre o trabalho de vocês, sobre o que eu acho do mercado de arte, tem que ser vistas um pouco sempre nessa perspectiva. É uma visão bem multidisciplinar, é uma visão que tenta conjugar várias áreas diferentes. A maior parte de vocês, né, que está ouvindo, seguramente, quer dizer, é artista plástico, em primeiro lugar. E em segundo lugar, está nessa categoria que a gente pode chamar de emergente, que é um nome meio esquisito, né? Afinal, o que é um artista emergente? Então vamos considerar emergentes aqueles que não são muito famosos, ou seja, que não estão na ponta, que não estão em primeiro lugar aí no mercado da arte. E isso já traz uma série de questões complexas para você meditar durante dias, talvez a vida inteira você medite e não chega a nenhuma conclusão, mas eu vou tentar pelo menos colocar algumas visões. Me parece que o mercado hoje, ele trabalha com várias coisas muito misturadas. Então você tem um artista emergente que busca o seu espaço, você tem algo que se chama a terceira idade, né, que é um mundo, né, de pessoas com mais de 60 anos, que às vezes nunca conseguiram fazer arte e agora conseguem fazer arte, são estimuladas a fazer arte e querem competir nesse mercado. E você tem um universo que vem crescendo nos últimos 10 anos ou até menos, que é a arte-terapia. Que também muitas pessoas que fazem arte-terapia vão competir com os artistas emergentes. Então você tem no mínimo esses três universos, né, os emergentes, a arte-terapia, a terceira idade, e os artistas jovens oriundos de universidades, né, que é um mercado aí, o pessoal que tem hoje 25, 26 anos, ou até um pouquinho menos, que também está competindo com vocês. Então é nesse espaço multifacetado que você vai ter que trabalhar. E você vai ter que chamar atenção para as pessoas, né? Seja um curador, seja um crítico, seja uma galeria de arte, seja um museu, seja um edital, né? Seja um concurso, né? Ou um salão de arte. E como é que você faz isso? Me parece que é a maior preocupação que você deve ter. Se nós estamos numa sociedade competitiva em tudo, né? Também somos competitivos no que diz respeito às artes visuais. Você vai ter que chamar atenção para o seu trabalho. E um primeiro elemento que me parece fundamental é você ter uma certa coerência nesse trabalho. Pelo menos para apresentar o trabalho. Você pode fazer várias coisas, pode fazer casinha, pode fazer cavalo, pode fazer abstrato, pode fazer geométrico, pode fazer tudo que você quiser. Mas no momento que você vai mostrar esse trabalho num salão, ou numa exposição, ou para um curador, para um crítico que seja, me parece que tem que ter um foco. E definir esse foco é um pouco o que você vai ter que vencer a você mesmo. Porque é muito comum, né, que eu passo boa parte do meu tempo visitando ateliê, né, visitando artista, aí a pessoa tem 78 produções ao mesmo tempo e acham que as 78 são importantes, que as 78 têm que ser valorizadas, que as 78 têm o mesmo valor, às vezes, e isso acaba inviabilizando um pouco, às vezes, a colocação nesse mercado. Depende muito, por exemplo, de onde você vai expor, o local que você vai expor, o público que vai observar o seu trabalho. Se você vai expor, por exemplo, né, em algum lugar que as pessoas te conhecem mais, e você quer fazer algo mais memorialista, mais voltado para a tua história, a tua infância, teu passado, eu acho que é um tipo de exposição. Uma outra exposição é se você quer atingir, por exemplo, um hotel, um restaurante, um universo de decoradores, por exemplo, em que você vai buscar talvez uma solução mais geométrica, mais construtivista, mais conceitual. No momento que isso é muito confuso, que você mesmo não conseguir estabelecer o que você quer mostrar e para quem você quer mostrar, eu acho que fica mais difícil você competir nesse mercado.
Então, talvez o primeiro passo seja esse, né? Quase um momento de autoanálise, de autoajuda, capítulo 1, mas é você um pouco conhecer o teu trabalho, conhecer as facetas do trabalho e dentro das facetas da produção que você realiza, segmentar. Então, se você tem um site, por exemplo, né, separar os seus trabalhos por séries. Então, uma série geométrica, uma série construtiva, como eu falei, uma série de figura humana, uma série voltada para a memória pessoal, memórias íntimas que sejam. E isso te ajuda a diagramar o teu trabalho, né? A pensar o teu trabalho como uma produção plástica que tem que ser mostrada e bem mostrada dentro do possível, né? Com uma iluminação adequada, com uma historinha bem adequada. Eu acho que o trabalho tem que ter uma curadoria e você não precisa chamar, né, Deus para fazer isso, nem ninguém famoso para fazer isso, mas se você souber olhar o teu trabalho, se você souber construir uma história do teu trabalho, uma narrativa dentro do teu trabalho, uma linha de pensamento no teu trabalho, isso já vai te ajudar a competir com mais facilidade e a conseguir locais melhores para revelar o que você tem. E tendo humildade sempre, né? Humildade de ouvir as pessoas que estão próximas de você, né? Seja um pouco a família, sejam pessoas que cuidam, né? Que fazem curadoria, ou marchands, né? Que é uma coisa que quase não existe mais, mas de qualquer maneira, pessoas que possam dar palpite sobre o teu trabalho. Galeristas em geral, né? Professores. Eu acho que é legal você ouvir, não que você vai seguir tudo isso, né? Mas eu acho que muita coisa você vai descartar, mas algumas coisinhas acho que ficam como um comichãozinho, né? Meio uma fada, sininho, te orientando um pouco para onde construir, para onde realizar o teu trabalho. Bom, no momento que o artista plástico, vamos pensar que ele conseguiu definir o seu trabalho, conseguiu apresentar o trabalho para alguém, que seu trabalho tem qualidade, que isso é fundamental, né? Que o trabalho tenha qualidade para ser mostrado, surge uma grande questão que é onde mostrar esse trabalho. Onde e para quem mostrar o trabalho. E havia um certo preconceito muito forte, vamos pensar assim, nos últimos 10, 12 anos talvez um pouco menos, de você só pensar em grandes galerias, você só pensar na Pinacoteca. Então, eu quero mostrar na Pinacoteca, eu quero mostrar no MASP. Claro, eu acho que esses são objetivos hiper válidos, hiper necessários, para você ganhar visibilidade, que é o que todo artista quer no fundo. Porém, o mercado hoje, por estar cada vez mais competitivo, você tem zilhões de artistas e você tem só milhões de locais para expor. E eu estou colocando ordens de grandeza bem ridículas, porque na verdade a relação é muito mais grave. Né? Você tem zilhões de artistas e dezenas de lugares para expor. Lugares que você possa mostrar o seu trabalho honestamente, com alguma qualidade técnica. Né? Quando eu falo qualidade técnica, quer dizer assim, a luz adequada, ter umas etiquetas, né, bem feitinhas, ter um processo de escolha de material, e não apenas passar no ateliê, juntar 20 quadros e colocar. Qual é o problema hoje? Né? Você disputar esses locais, né, melhores, mais bacanas, onde você vai ter vernissagens melhores, etc., você vai afunilando o teu processo de seleção. Então, particularmente, eu sempre acho que o trabalho tem que ser mostrado, e aí é uma visão pessoal minha mesmo. Né? Tem gente que discorda disso com todo direito, e aí a gente pode dialogar, né, mais profundamente sobre o assunto. Mas se você acredita que conseguiu juntar um trabalho com alguma qualidade, é muito melhor você mostrá-lo, por exemplo, em um local alternativo, que pode ser, né, um restaurante, pode ser uma galeria pequena, né, pode ser um hotel até, desde que esses locais te deem pelo menos alguma visibilidade, ou seja, que você comece a se inserir nesse mercado de arte de alguma forma. Se você deixar o seu trabalho guardado em casa, é como guardar um poema em casa para a namorada que você ainda não revelou, né, o seu amor, quer dizer, não adianta muito. Você achar que ela vai deduzir que você gosta dela. Ela não vai saber que você gosta dela, se você não levar os poemas para ela. Do mesmo modo, se você tiver 70 quadros guardados na sua casa, bem guardados, bem acondicionados, em plástico bolha, mas você nunca mostrar esses 70 quadros, as pessoas não vão saber que existem os quadros, no máximo sua família talvez saiba que existem os quadros. Então, surgindo oportunidades, desde que sejam oportunidades decentes, né? E eu volto a dizer, ou seja, né, que você possa mostrar dignamente o trabalho, com um mínimo de luz adequada, um local, né, relativamente limpo, agradável, etc., eu acho que vale a pena, né, correr o risco. Principalmente quando você constrói séries diferenciadas, né, que você pode ir mostrando ao longo do tempo. Uma coisa muito comum hoje do artista, às vezes, é que ele resolve fazer um monte de exposição todo mês, por exemplo. Né?
ele faz a exposição todos os meses ou todas as semanas. Se bobear, ele está fazendo 5 exposições ao mesmo tempo. Essa vontade, né, excessiva, talvez até compulsiva, de mostrar o trabalho, que também me parece um pouco equivocado, porque tem a questão de mercado mesmo. Né? Acho que você mostra uma coleção, você mostra uma série, você dá um tempo, né, para você mesmo refletir sobre o que aconteceu, um tempo de respiração, né, uma coisa até meio oriental. Né? Você respira sobre esse trabalho e você mostra um tempo depois. Talvez você pode fazer 2 grandes exposições por ano, fazer algumas exposições pequenas, né? Mas quando eu faço exposições pequenas, eu acredito que são séries que você reúne, ou com assunto, ou com uma cor, ou com uma efeméride que você vai explorar. Então, por exemplo, nós estamos esse ano no ano de conservação da água, né, pela ONU. Então você junta trabalhos seus, ou produz trabalhos, né, que tenham a ver com o tema água, por isso que eu estou de azul hoje, em homenagem à água, claro, né? É tudo muito pensado, muito organizado na minha mente. Então você vai juntar trabalhos, né, sobre água e vai expor este ano. Aí você vai expor em algum lugar que tenha relação com a água, sei lá, o Parque da Água Branca. Então você vai lá conversar com o pessoal do parque, que lá tem fontes de água, e você vai criar uma história. Né? Então eu acho que esse raciocínio de criar uma história tem a ver com o lugar que você vai mostrar. Seja um local alternativo, ou seja uma grande galeria. Mas tem que ser algo que tenha uma lógica, tenha uma razão de ser. Expor por expor não vai te levar a lugar algum. Eu acho que só, às vezes, até compromete o trabalho, porque falta essa coerência interna, né, dentro dele. Um grande problema de qualquer profissão hoje é a competitividade. Ou seja, é você conseguir, de fato, vencer, entre aspas, né, porque isso é muito relativo, claro, nesse mercado. E, hoje em dia, para você conseguir mostrar seu trabalho, você precisa ter apoio de pessoas, né, que pode ser desde a sua irmã, seu irmão, seu namorado, seu marido, um ex-marido, vale qualquer coisa. Mas são pessoas que podem te ajudar, primeiro, a entender o que você faz. Ou seja, você saber ouvir dos outros críticas construtivas. E segundo, como colocar esse trabalho. Então, quando a gente fala em profissionalização, não é apenas a sua profissionalização, de desenvolver uma técnica cada vez melhor, de você estar estudando, de você estar comprando livro, de você estar indo numa livraria cultura, ver o que está acontecendo. Não é apenas de exposição, que eu acho que é fundamental. Né? Tem muito artista que ainda hoje, assustadoramente, ele argumenta, não quero ir para exposição, porque isso influencia o meu trabalho, isso pode fazer com que eu perca a originalidade. Isso me parece assim, hiper questionável. Eu acho que quanto mais você vê, a sua mente fica mais aberta, você percebe que não é sozinho, você compartilha questões, compartilha dúvidas, compartilha qualidades, aprende técnicas, ou pelo menos conhece novas técnicas e se interessa, né, por novos paradigmas que você pode aprender. Então tem essa profissionalização sua, no sentido de ter mais técnica, de ter mais conhecimento, de ter mais bagagem, de ter mais repertório, que é uma palavra que está na moda, mas ela é muito verdadeira. Quanto mais repertório você tem, você se armazena de mais informação, você se alimenta mais e seguramente você vai oferecer algo melhor. Mas também tem o pensar o teu projeto plástico. E isso quer dizer se cercar de pessoas que possam te ajudar. Seja uma pessoa que vai vender o teu trabalho, ou que vai vender o teu nome, ou que vai produzir a tua exposição, ou que vai te orientar mesmo. Tem um ditado oriental, que eu vou falar muito mal, né, uma tradução bem ocidental, mas que a ideia mais ou menos é a seguinte, né, se você quer ter um resultado de curto prazo, você planta soja, né, porque ela cresce meio rápido e você vende rapidamente. Se você quer ter resultado de médio prazo, você planta uma árvore, né, que ela vai demorar 5, 15 anos, mas ela cresce, em tese. E se você quer ter um resultado de longo prazo, você investe em educação, né, cultura, em livro ou em arte. Então é muito difícil, né, você ter resultados em curto prazo. E se você tem um resultado em arte em curto prazo, pode ser que ele seja um resultado que acabe tão rapidamente quanto começou. Então eu acho que é uma construção, é a metáfora da casa. Essa profissionalização ela passa primeiro por você ter um bom trabalho, segundo por você se cercar de pessoas adequadas, terceiro por escolher lugares legais e quarto por você não, em momento algum, deixar de construir a casa. Ou seja, se você conseguiu expor um lugar mais bacana em algum momento, você fez um projeto do qual você se orgulha, você criou um novo paradigma para você mesmo. Então eu acho que é desse paradigma ou para cima ou manter.
ou se você vai, entre aspas, né, fazer uma exposição menorzinha, mas que ela tenha um sentido. Então, por exemplo, como eu comentei no começo, eu vou fazer uma série de água. São 10 aquarelas sobre água. Perfeito. Eu posso fazer uma exposição menor. Mas ela tem que ter uma coerência interna. Se não tiver coerência interna, você corre o risco de começar a queimar o teu nome. E isso é ruim. É ruim para você e é ruim para quem está perto de você. Sobre tendências contemporâneas. Sempre que a gente pensa em produzir arte, que você tem uma aquarela, um papel de aquarela em branco, uma tela em branco, eu acho que muitas vezes você como artista deve se perguntar o que eu vou fazer. E se eu vou fazer apenas o que eu gosto, se eu vou fazer algo para o mercado. Eu vou contar uma historinha que algumas pessoas talvez que estão ouvindo já conheçam, né, que eu sempre conto em curso, mas ela é paradigmática, né, sobre um artista plástico que me formou, eu chamo que é meu pai artístico, né, que é o Valdomiro de Deus, né, um artista naif, ou primitivista, como outros preferem, talvez o maior primitivista vivo, né, atualmente no Brasil. E o Valdomiro de Deus, nos anos 80, enfrentou uma grande crise financeira, aliás, não ele, né, os artistas plásticos não vendiam absolutamente nada, né, pelo momento econômico do país. E ele, muito deprimido, ele foi passear pela Rua Augusta, onde ainda tinha algumas galerias interessantes, né? Agora algumas até já nasceram, de certa maneira, com outra cara, mas a Augusta renasceu um pouco, né? Oscar Freire, aquela regiãozinha. E o Valdomiro foi, então, nessa região nos anos 80 e voltou feliz da vida e me deu um telefonema muito animado, muito feliz, dizendo que ele tinha descoberto qual era o problema que o estava atazanando. E ele me disse que não só tinha descoberto a solução do problema, ele sabia o problema, a solução do problema, e que em uma semana ele me ligava de novo, dizendo que eu deveria ver a solução. Ou seja, ele ia me mostrar alguns quadros onde estava a solução do problema. E eu acreditei, né? Sou uma pessoa meio ingênua, né? É por isso que eu gosto de estar naif, né? Acho que tem um lado ingênuo em mim muito forte. Então, realmente, uma semana depois, 10 dias depois, ele me ligou, eu fui no ateliê dele, na época ele morava em Osasco, no Jardim Helena, e chegando no Jardim Helena, abriram-se as cortinas, tomei café, isso é fundamental, né? Ateliê de artista tem que ter o café, né? Quebra um pouco o gelo, né? Quando a pessoa vai te mostrar o trabalho. E aí ele me levou para tomar café na cozinha, e lá na cozinha estava o quadro que solucionava os problemas de mercado do Valdomiro de Deus, que era exatamente um gato. E você vai me perguntar, talvez se você é mais jovem, por que um gato? Quem vendia quadro era o Ademir Martins. O Ademir Martins fazia gatos, aqueles gatos característicos dele. Só que o gato que o Valdomiro de Deus pintava não tinha nada de autêntico, não tinha nada de verdadeiro, não tinha nada de essencial. Era, na verdade, uma tentativa dele de pintar o mesmo tema que o Ademir Martins pintava. E não deu certo, o gato não deu certo, tanto que até hoje, né, esse gato, pelo menos ele não foi vendido por muitos anos, não sei se ele conseguiu vender depois do gato. Mas a grande questão não é nem se ele vendeu o gato ou não vendeu o gato. A questão essencial é que o tema gato não tinha nenhuma relação com o Valdomiro. Até depois eu brinquei, perguntei, Valdomiro, então, você já teve gato? Não, eu gosto de cão. Eu tive mais de 5 cães durante a minha vida, que bom, ótimo. Mas ele não tinha empatia com o tema gato. Ele tentou pintar gato apenas para obedecer à tendência de mercado, que ele achava que era uma tendência de mercado, que era pintar gato. Na verdade, as pessoas compravam os gatos que o Ademir Martins fazia. Se o Ademir Martins fizesse casinhas maravilhosas, seriam casinhas, né? O problema é que tinha um traço, as características pictóricas, os desenhos, né? Que com esse tema gato não podia ser qualquer outro. Por que eu contei essa história? Porque eu acho que o ponto essencial, além de pensar naquilo que o mercado quer, é pensar naquilo que você sabe fazer e aquilo que você quer fazer, aquilo que vem de dentro para fora. Aquilo que realmente você revela talento, né, que você pesquisou durante algum tempo, seja em galeria, seja em livro, seja usando carvão, seja usando tinta, seja usando pincel. A questão fundamental volta a não ser essa. A questão fundamental é que o tema que você pinta, o assunto que você desenvolve, ele seja essencial, ele seja verdadeiro para você. Então, se a tendência do mercado hoje é a fotografia, por exemplo, se a tendência do mercado hoje, muitas vezes, pensando em arquitetura, é algo mais geométrico, mais abstrato, mais conceitual, são as instalações, por exemplo, que vão ganhando espaço, são também os diálogos entre as artes, é a gravura que se mistura com a aquarela, é a pintura que se mistura com o desenho,
Se essas são as tendências que estão hoje, né, vencendo, entre aspas, no mercado, você pode fazê-las, você pode pesquisá-las, mas nunca ser escravo delas. Se você tem um grande desenho, por exemplo, de nus femininos, acho que você pode explorar os nus femininos pensando sempre onde você vai expor, como você vai expor. Mas acima de tudo é você não se limitar também ao assunto, não pintar a vida inteira o mesmo assunto. Você pode me argumentar, mas tem o Morandi, né? O Morandi só pintou garrafas a vida inteira, mas era Morandi, isso faz muita diferença. É um artista que conseguiu explorar um assunto, né, com muitas facetas durante toda a existência dele, em várias técnicas, né, seja na gravura, seja na pintura. Essas escolhas são fundamentais. Essas escolhas são o profissionalismo do artista. E essas escolhas querem me mostrar, pelo menos, no meu ponto de vista, me revelam que, acima de tudo, mais importante que seguir uma tendência do mercado é seguir sim a tua verdade. É seguir o que você quer mostrar para o teu público e como você quer conseguir construir novos públicos, novas visões plásticas. E isso exige, acima de tudo, estudo, reflexão e consciência de que o grande artista é aquele que é fiel a si mesmo o tempo todo. Encerramento. Tá bom? Acabou. Não, acabou. Tem que encerrar, falar alguma coisa? Legal, sim. Legal, então tá bom. Tá, deixa eu pensar. Tá, ok. Bom, eu queria agradecer muito por esse tempo que vocês passaram aqui comigo, né, falando um pouquinho de arte, que é um assunto que eu amo, que eu gosto. Se eu pudesse ficar a vida inteira, o dia inteiro, né, 24 horas, 7 dias por semana falando disso. Mas nesse tempinho que nós tivemos, só queria deixar claro o grande prazer que é conversar e dialogar sobre arte. Eu acho que essa é uma prática que se perdeu. Nós vivemos numa cidade como São Paulo, que as pessoas vão ao cinema e depois que elas assistem ao filme, elas vão comer pizza, né? Nós estamos aqui em São Paulo, e elas esquecem de dialogar sobre o filme que acabaram de ver. Elas começam a conversar de outras coisas, até falar mal da vida alheia, né? Que é uma prática própria do ser humano. Mas as pessoas não comentam o filme que viram. Eu acho que esse é o grande problema, né? As pessoas vão numa abertura de exposição, vão ver mensagem, por exemplo, e não comentam depois o vernissage, não comentam a apresentação, não comentam os quadros. Muitas vezes ficam de costas para os quadros, ficam comemorando, né, bebericando, e não olham os quadros que estavam nessa exposição. Eu acho que se essa conversa ajudou vocês a pensarem a arte como algo essencial para a vida, eu acho que esse já é um passo importante. Obrigado e até a próxima!